oportunidade e mobilidade de pregar mais uma vez para nós. Dário há 3 anos, juntamente com a minha irmã e com o Felipe, foram para lá e hoje retornam aqui apresentando a forma para vocês também. Dário, que Deus o abençoe muito. Ele estava na igreja central de Taguatinga, lá perto de Brasília, E Lu, pode dar uma cena. Para quem não conhece, é minha irmã. Sejam bem-vindos. Deus abençoe muito. Feliz sábado a todos. Fiquei pensando aqui como é que eu podia fazer uma introdução que ao mesmo tempo fosse divertida, sem esquecer as principais pessoas que me ajudaram aqui enquanto nós passamos um bom tempo na nossa vida. Essa cidade é uma cidade que vai marcar nossa vida, nossa trajetória durante todo o tempo que a gente pensar e que a gente viver. Foi aqui que a Lu terminou a graduação, terminou o mestrado, foi aqui que nasceu o Felipe, foi aqui que eu fui ordenado a primeira vez, uma vez só de ser ordenado, esse ano, mas foi aqui que eu fui ordenado. Nós tivemos aqui grandes amigos, aprendi bastante com os anciãos da época e tive o privilégio de conviver com vocês aqui durante um bom tempo. Agradeço a Deus porque, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Enquanto eu ouvia as músicas, eu senti um momento de emoção, porque eu infelizmente não pude estar aqui quando foi o sepultamento de Moisés. E eu senti bastante. Quero deixar aqui meu apreço pela família e por outros que já descansaram e estão aguardando a volta de Jesus, com todos nós unidos nos encontraremos. Como a Estela disse, desde que eu saí daqui, eu frequento a igreja de Taguatinga Centro, que fica em Brasília, uma cidade de torno. E lá a nossa igreja tem mais de 1.000 membros. Tivemos dificuldades, assim como todos nós estamos passando, pela mente secularizada. Mas agora nós temos visto o Espírito Santo de Deus derramando o seu Espírito, o seu poder sobre as pessoas. E nós tivemos, vocês também fizeram aqui os 10 dias de oração, não fizeram? Quarta-feira passada nós inauguramos nossa igreja no Espaço Novo Tempo. E o nosso trabalho foi entrar em contato com a TV Novo Tempo e eles enviarem para nós quais eram as pessoas que moravam ali próximos da nossa igreja, que fazem algum tipo de estudo ou tem alguma ligação, ou são anjos da esperança, ou mandam pedido de oração. E são pessoas que assistem o programa e essas pessoas, elas têm algum laço afetivo, amoroso, ou só realmente da área espiritual. Entramos em contato, a TV Novo Tempo enviou um e-mail para essas pessoas. O pastor Luiz Gonçalves esteve conosco, fica fácil porque ele mora lá, Robson Fonseca é membro da nossa igreja. E então nós fizemos um super encontro e um culto numa quarta-feira. Imaginem que todos os bancos estavam tomados, a galeria estava tomada, e naquele dia as pessoas que devolveram o seu convite preenchido, dizendo que era a primeira vez que havia entrado numa igreja adventista do 7º dia, foram mais de 180 pessoas. E as pessoas, quando o pastor Luiz Gonçalves fez o apelo, você percebia a ação do Espírito Santo agir ali efetivamente na mente e no coração das pessoas. Uma pessoa que sai da casa dela para entrar numa igreja em que ela nunca entrou, não foi um colega que convidou, não foi um amigo, ela chega lá e pensa assim que ia ficar completamente deslocada, e aí ela entra nessa igreja, ela ouve um culto,
e ela se decide por receber o estudo, e na próxima, a cada 3 meses nós teremos esse encontro, e eles então se comprometem a estar conosco no próximo encontro, é a ação de Deus. Se eu perguntasse aqui, tem alguém aqui que assiste TV Novo Tempo e veio aqui hoje por essa manhã, tenho certeza que várias mãos se levantaram. Porque isso foi obra e é obra de Deus. Nós temos tido e visto a ação de Deus trazendo essas pessoas para a igreja verdadeira. E nessa manhã eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 10. Ontem eu fui até a casa da tia Serena de Alexandre, e eu chamo de tio porque nos abraçaram demais. A Lu morou um tempo na casa deles, e aí nós estávamos lá e tinha uma moça sentada na mesa e falou: eu conheço você, eu já vi você pregando, você pregou sobre Daniel, né? Eu falei: é isso aí. Se tem um livro da Bíblia que eu amo estudar, é o livro de Daniel. Nós tivemos aqui algum período que nós fizemos um estudo mais aprofundado, vocês com certeza fizeram outro, mas o capítulo 10 é um capítulo muito interessante. Várias vezes eu gostava bastante de discutir a palavra aqui, e hoje eu vi você passando aqui a lição, e aí eu fiquei super empolgado, porque eu vejo que Deus ele tem as suas pessoas, as suas ferramentas, e nós estamos caminhando para muito em breve estarmos juntos por toda a eternidade. Amém. Capítulo 10 de Daniel. Só uma coisa, algo mais que já aconteceu nessa igreja comigo. Lembra um tempo atrás que nós tínhamos 2 cultos aqui? A gente chegava às 8 horas da manhã, tinha um culto, e aí depois às 10 e pouco tinha outro culto, né? E aí, umas 10h30, né? E aí eu lembro que a pessoa que pregava no primeiro também pregava no segundo. Ele cantava, né, nós? E aí eu cheguei, e aí eu preguei, e eu saí por aí na hora da escola sabatina, e quando voltou para o segundo culto, eu olhei a Bíblia e falei: cadê o sermão? Eu tinha perdido o sermão. E aí eu tinha acabado de pregar e a gente fez de novo. E hoje, na hora que eu cheguei aqui, eu perguntei: cadê minha Bíblia e o sermão? E eu deixei lá às vezes dela, né? Eu acho que Deus tem a sua forma de fazer com que as pessoas façam a vontade dele. Que eu fale para vocês aquilo que ele quer que eu fale, não aquilo que eu planejei. Vamos lá. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui nesse lugar. Que o teu Santo Espírito, assim como tem feito em todos os lugares do mundo, ele possa falar no nosso coração. E que agora, ao lermos a sua palavra, tenhamos a consciência de que o Senhor está falando diretamente conosco, e essa mensagem é individual para cada um de nós. Seja comigo. Afaste de mim os pecados, perdoe-os para que eu possa ser usado por ti. Eu te peço, em nome do plano de Jesus Cristo. Amém. Durante o terceiro ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião eu fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, nem bebi vinho, e não penteei o cabelo. No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas. O rosto parecia um relâmpago.
Os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas eles ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. E eu estava ali sozinho, enquanto vi essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí, a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Eu gostaria só de dar uma pausa aqui nessa leitura e voltem um pouquinho só até o capítulo 9, no versículo 23. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso mandou explicar e avisar você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Alguém memoriza aí o versículo que nós paramos aqui, deve ser o versículo 11, né? Daniel foi levado cativo para Babilônia. Ele e seus irmãos tiveram que sair de Jerusalém. E Daniel, como um príncipe, ele foi trabalhar no palácio. Os demais trabalhavam onde? Nas construções, peso, força. E é interessante que, desde que eles foram levados de Jerusalém até a Babilônia, já havia se passado 70 anos. Daniel agora já não era aquele jovem. E quando a gente lê todo o livro de Daniel, é impressionante quando você vê o currículo desse rapaz. Esse deve ser o tipo de filho que qualquer pai aqui gostaria de ter. Estudioso, temente a Deus, um homem íntegro, reto, bem-sucedido, rico. Um homem que todo o reino conhecia porque ele era um dos homens mais inteligentes e sábios de todo o reino. Ele era conhecido porque ele conseguia fazer coisas que ninguém mais conseguia. Mas o estudo também revela o motivo pelo qual ele havia conquistado tamanho sucesso. Nós lemos aqui no capítulo 9 que Daniel, ele começou a orar. E quando o anjo chega para conversar com ele, o anjo diz o seguinte: que anjo era aquele? Você lembra, Carlos? Que anjo é esse que veio trazer mensagem para Daniel? Quem é o anjo? Gabriel. E qual é o posto desse anjo lá no céu, hein? Abaixo da Trindade vinha Gabriel, porque Gabriel ficou no lugar de quem? De Lúcifer, Satanás, Diabo. Gabriel, então, na hierarquia divina, de todos os anjos, é o anjo principal, o mais poderoso. Obrigada. Quando Daniel começou a fazer a sua oração, Gabriel diz assim: olha, imediatamente saiu a ordem para que eu viesse aqui e falasse com você. E ainda diz mais: Daniel, você é muito amado. Alguma vez você já parou para pensar
Quanto Deus ama você? Estava no banheiro com o pai dele, agora ele está lá em cima. O que Deus tem feito na vida de cada um de nós, e a gente pode hoje levantar a nossa voz e dizer: Deus me ama muito além do que eu posso entender. Deus, Ele para tudo no céu e fala assim: Gabriel, vem cá. Será que trazer um recado não podia ser qualquer um? Eu nunca vi em nenhuma empresa alguém chamar um executivo ou diretor e falar assim: olha, vem cá, pega esse papel aqui, leva essa mensagem e fala lá em tal lugar com tal pessoa. É praticamente um garoto de recados. Leve um recado. Em alguma guerra, a gente leu isso na Bíblia. Em qualquer guerra, será que o rei chama o capitão, o general, e fala assim: ó, leva essa mensagem para alguém? Ou chama qualquer um de lá? Fala: vem cá, corre aqui, leva essa mensagem lá. Eu nunca vi. Mas então por que Deus para tudo e chama o anjo mais poderoso de todo o universo para trazer uma mensagem para um ser humano, um pecador, um ser débil, de todos os seres criados por Deus? Nós, aos nossos olhos, poderíamos imaginar que somos os piores, porque é só aqui que existe pecado. E Deus manda o principal anjo trazer uma mensagem. E não é qualquer mensagem. Ele chega para você e diz: olha, lá no céu, quando fala o seu nome, todo mundo sabe que você é muito amado. Muito bem. Mas será que as coisas acontecem por acaso? Assim que Daniel chegou na Babilônia, ele passou uma grande prova, não foi? A primeira das grandes provas foi o seguinte: vem cá, Daniel, você e seus companheiros agora, vocês sentarão à mesa aqui e vocês comerão todas as iguarias do rei. E tudo que tem aqui em Babilônia você vai comer e vai viver do nosso jeito. E a resposta de Daniel foi qual? A Bíblia diz: ele colocou no seu coração de que ele não se contaminaria com nada daquilo. E 70 anos se passaram e ele continuou exatamente da mesma forma. E depois dos 10 dias, que foi o prazo que ele pediu, não foi? Ele falou assim: olha, vamos fazer um teste então, se eu comer as coisas que Deus mandou eu comer, se eu vou ficar mais fraco, se eu ficarei tão inteligente quanto os outros. E quando eles fizeram o teste, eles olharam e disseram: olha, vocês são mais de 10 vezes mais inteligentes do que todos. Teve um dia que o rei estava meio doidão. Ele acordou e chamou todo mundo e disse o seguinte: olha, eu quero que vocês me digam qual é a interpretação do sonho que eu tive essa noite. Você conhece a história? Vocês dois aqui conhecem a história? E aí, ninguém sabia da interpretação, porque eles disseram: rei, me conta o sonho que eu vou contar para você a interpretação. E o rei disse: olha, se eu contar o sonho, você pode inventar qualquer coisa, e como eu saberei se você está falando do mesmo sonho que eu? Como é que Daniel conseguiu solucionar esse caso? Como? Orando a Deus. Exatamente. Ele foi para o seu quarto, pediu um tempo, foi lá e orou a Deus e não dormiu. Orando a Deus, em determinado então momento, Deus fala assim: olha, eu vou fazer uma coisa para você. E ele agora tem o mesmo sonho. E ele agora recebe a interpretação do sonho. E quando ele chega para o rei, ele poderia chegar todo pomposo e dizer assim: olha, eu sou o cara. E chegar lá e dizer o seguinte: olha, eu resolvi a parada aí. Mas ele diz: existe alguém que não é humano, que pode fazer qualquer coisa. E esse é o meu Deus. E o meu Deus vai revelar para você. O segredo dele era a oração e se esconder atrás daquele que realmente merece todos os elogios, toda a honra e toda a glória. Tudo que a gente consegue nessa vida
É porque Deus nos abençoa, porque somos o seu povo. E eu não posso te vangloriar se você agora está num cargo melhor, se tem um carro novo, seja qual for, é uma bênção de Deus na tua vida. E é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. E Daniel orava. Depois então alguém foi lá e planejou: olha, esse homem aí está orando e a outros deuses, e agora quem adorar um outro Deus que não adorar o rei, olha, tem que ir para as covas dos leões, para a cova dos leões. E Daniel respondeu de que forma? Como? O que você falou? Orando. Ele vai, abre as janelas do seu quarto e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava a Deus. E então agora eles vão e pegam ele orando, leva para o rei, esse aqui, ó, seu queridinho, esse aqui quebrou sua lei. O rei pesaroso, chorando, então tem que cumprir a lei. Pega Daniel, joga na cova dos leões e acontece o quê? Deus fecha a boca dos leões. Ele sai de lá. E agora o rei manda jogar todos aqueles homens lá dentro. E antes de cair ao chão, o que acontece com eles? São despedaçados, devorados pelos leões. Como ele solucionou esse caso? Oração. Tiveram diversos outros, a gente precisa continuar aqui. Mas eu queria que vocês tivessem em mente, para a gente continuar aqui no nosso estudo, é que todas as vezes que Daniel tinha algum problema, ele solucionava orando. Se ajoelhava e orava a Deus. Vamos continuar então para o versículo 11, não foi? Então, só para a gente lembrar, quando ouvi o anjo falar, eu desmaiei e caí de bruços no chão, e aí a mão de alguém me levantou, e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você, fique em pé, preste atenção no que eu vou dizer para você. Então eu fiquei em pé, tremendo, dos pés à cabeça. E aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar a sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Vocês conseguem entender a profundidade disso que a gente está lendo aqui? Quando você se ajoelha e ora, os livros que nós temos que Deus revelou a Ellen White e ela escreveu, em um dos seus capítulos ela diz o seguinte: qualquer um pode ser o mais cruel dos pecadores. Quando ele se ajoelha e ora, toda a potestade do mal treme. E quando você continua em oração, Satanás foge de você. Entende isso? E o que tem acontecido nas nossas vidas então? Bom, louvado seja a tecnologia, né? Porque o texto que eu estava procurando está aqui na internet, então vamos ler esse texto. Primeiros Escritos, na página 72, diz assim: em 14 de maio de 1851, eu vi a beleza e a formosura de Jesus. Contemplando a sua glória, não me ocorreu no pensamento de que eu devesse separar-me da sua presença. Eu vi uma luz provinda da glória que rodeava o Pai, e ao aproximar-se de mim,
O que estava aproximando ali? Será que era o próprio Deus? Ou era essa luz que emanava? Era só o poder de Deus. Lembra de Moisés, quando ele pediu para ver a Deus? Ele falou assim: não, você não pode ver, porque se você viu, você vai ser consumido. Então eu passo, você fica atrás dessa fenda, depois que eu passar, você olha. Lembra disso? Ellen White está escrevendo isso, dizendo assim: olha, quando essa luz veio aproximando-se de mim, o meu corpo tremeu e agitou-se como uma folha. E eu pensei: se ela se aproximar de mim, eu deixarei de existir. Mas a luz passou por mim, e então eu pude ter alguma percepção do grande e maravilhoso Deus com o que nós estamos tratando. Eu podia ver a glória que vaga compreensão alguns têm da santidade de Deus, e quanto tomam em vão o seu santo e reverendo nome, sem se comprometerem de que é de Deus, o grande e poderoso Deus de quem estão falando. Ao orarem, muitos usam expressões descuidosas e irreverentes, que ofendem o terno Espírito do Senhor e fazem com que as suas petições não cheguem aos céus. Nós estamos falando de orações. E algumas pessoas hoje em dia, com essa secularidade, e as crianças hoje tratam os pais como tratam seus colegas de classe, começou então a perder-se a noção de quem tem mais autoridade, quem tem mais poder, e agora tudo vale a mesma coisa. O ser humano olha para Deus como se fosse um qualquer. E agora as pessoas se veem no direito de olhar para Deus e falar assim: Deus, eu exijo que você faça tal coisa na vida daquela pessoa. É só você ligar a sua televisão e você vai ver as pessoas mandando Deus fazer alguma coisa. E esse texto, hoje, não é para essas pessoas. Deus está mandando essa mensagem para nós. Será que em algum momento eu não tenho negligenciado e tenho perdido de vista quão poderoso é esse Deus com que nós estamos nos relacionando? Eu me lembro que antes a gente não podia colocar no celular em cima da Bíblia, não podia fazer oração de tal jeito, e aí eu entendo que a gente precisa melhorar a compreensão de Deus. Mas o problema é que hoje em dia as pessoas estão achando que vale tudo. E a gente faz oração deitado, e a gente faz oração sendo que poderíamos ajoelhar. E a gente fala: não, Deus escuta a minha oração se eu estiver deitado. Lógico que escuta. Só que se alguém estivesse à beira da morte, eu sempre gosto de pensar assim nos limites, e você tivesse que orar por aquela pessoa ser curada, você faria uma oração deitado ali no seu travesseiro bem gostoso? Prestem atenção ao que Daniel está fazendo aqui. Daniel não estava lá no meio das pessoas tomando chicotadas e comendo as coisas que as pessoas davam para eles e as roupas qualquer. Daniel, ele morava lá junto com o rei. As roupas que ele usava eram as melhores, as comidas, qualquer uma que ele quisesse. Ele vivia da melhor forma possível. Mas ele olhava para o seu povo distante que estava perecendo e dizia: Deus, por favor, salve-os. Ele vivia intercedendo pelas pessoas, a vida dele estava ótima. Consegue entender isso? Um dos maiores princípios aqui que nós temos da vida de Daniel é que era uma vida em que ele vivia o tempo todo rogando a Deus por ele e pelo seu próximo. Sabe quem que deu um exemplo disso? Foi Jesus, lá na transfiguração. Ele vai e fala assim: olha pessoal, fica aqui agora e orem por mim. E eles se afastam um pouco para orar sozinhos. Ele diz: orem por mim. Como nós estamos vivendo? Quanto tempo será que nós temos
tido de relacionamento com Jesus, com Deus, todos os dias. Cronometra lá. Eu não sei se foi o Washington que uma vez fez um sermão, falou sobre isso. Mas, gente, se nós fizermos aí um levantamento, e esse levantamento já existe, por isso que eu estou falando para vocês, nós utilizamos esses dados lá nos 10 dias de oração. Em todo o mundo, foi feito um levantamento entre os adventistas do sétimo dia. Quanto tempo vocês acham que é a média de oração do nosso povo? Vamos dar uma olhada assim. Quem acha que é meia hora? Levanta a mão. Uma média. 20 minutos. 20 minutos, não é? 10 minutos. Quem acha? 10 minutos é pouco ou bastante? Depende. Se a gente fizer uma oração aqui ajoelhado hoje, 10 minutos, ninguém vai aguentar. Parece muito. Mas nós estamos falando de oração do dia inteiro. E você pode fazer na sua casa, pode colocar uma almofada para você se ajoelhar. Olha, resumindo a história, a média geral, tendo em vista que algumas pessoas responderam que oravam mais de uma hora, a média geral, 3 minutos. Esse é o tempo que os adventistas do sétimo dia oram durante o dia todo. Se a gente tirar, quando a gente está com o prato na mesa e a gente fala, Deus, muito obrigado pelo alimento, obrigado pela família, amém? Deu 30 segundos. Aí você pega a noite, Deus, obrigado pela noite, amém? Mais 30 segundos. Você ora 1 minuto por alguma outra coisa que não seja obrigado pela noite, obrigado pelo alimento e me cuide durante essa noite. 1 minuto. E esse é o povo que está orando para que Deus mande a chuva serolha sobre nós, para que nós possamos levar a mensagem a todo mundo? Estou falando para você, não, estou falando para mim. E esse é um fato que está acontecendo hoje na nossa vida. A impressão que dá é que nós todos estamos felizes e não temos problemas. Porque 1 minuto de oração não tem problema. Vamos continuar, porque a ênfase que eu quero dar nesse sermão não é esse. O que eu quero dizer é que quando lá no versículo 12, esse anjo mais poderoso de todo o universo chega, ele olha para Daniel e diz, filho, não tenha medo. Muitas pessoas podem passar algum momento de aflição, de tristeza e medo. Mas quando você ora e você tem a fé em Jesus, você pode ter a certeza que quando você se levantar dessa oração, você estará confiante, porque você está seguro nas mãos de Deus. Porque Deus está dizendo para você, filho, não tenha medo. Não tenha medo. Isso não aconteceu só com Daniel, aconteceu com João, aconteceu com os jovens, aconteceu com Maria, aconteceu com José, com todos os homens que receberam os anjos. Porque ao chegar e olhar aquela figura tão reluzente, tão poderosa, todos nós que somos humanos e falhos, temos medo. E agora veja o que diz mais esse outro texto. Tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor estão negligenciando a oração, especialmente aquela oração secreta, e isso em muito, que muitos não estão exercendo aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes receber aquele sentir que unicamente a fé em Deus pode trazer. Sentimento não é fé, mas aquele sentimento de alegria e as bênçãos de Deus é quem nos dá. A graça de Deus vem à nossa alma através da fé viva. Vejam isso. Nós podemos
poderíamos hoje estar vivendo uma plenitude, uma felicidade tamanha de ter a plena certeza e convicção, assim como os colegas de Daniel. Olha, se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha, desse fogo tão forte. Mas se não quiser, tudo tranquilo. Nós precisamos ter essa certeza. E agora, no versículo 12, gostaria que vocês todos lessem esse versículo comigo, que é esse o verso principal da nossa mensagem de hoje. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar a sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora, eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Algumas vezes nós lemos os textos e passamos um pouco desapercebidos. Quem estava conversando com Daniel? Gabriel. Qual é a posição de Gabriel no céu? A primeira posição abaixo da Trindade. Mais poderoso de todos os anjos do céu. Correto? Deixa eu ver a mão de vocês. Está certo ou não? Quem acha que está certo? Está certo? Quem acha que está errado? Bom. Quem não está prestando atenção? Olha isso. O anjo mais poderoso do céu, ele veio até a terra para dar uma mensagem para Daniel. Ele saiu do céu e Deus mandou ele fazer isso. Quando ele veio até a terra, no meio do caminho, o que aconteceu? O que vocês leram comigo aí? Sabe quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Diabo. Gabriel veio e ele veio para trazer essa mensagem para Daniel. E quando ele chega na metade do caminho, ele se encontrou, e o texto diz que não estava lutando só contra o diabo, ele estava lutando contra os príncipes. Os anjos maus, os demônios, esses, que a gente sabe, estavam lutando contra Gabriel. E a Bíblia diz assim, que ele lutou de que jeito? Sozinho. E durou quanto tempo? 21 dias. Tem noção do que seria uma luta entre os anjos durante 21 dias? Gabriel, o mais poderoso, ele agora não está conseguindo passar por aquela turminha. O que aconteceu? O que aconteceu? Quem que veio? Quem é Miguel? Jesus. Na Bíblia, todas as vezes que Jesus usa o nome de Miguel, em qual condição, irmão? Quando ele está indo para a guerra, a luta. Quando foram expulsos os anjos maus do céu, o que aconteceu? Miguel e os seus anjos. Nesse dia, especificamente, não veio Miguel e os seus anjos. Veio quem? Só Miguel. E Miguel então chegou e disse: para. Vai lá, Miguel. Já acabou. Existe uma luta acontecendo por causa da alma
da nossa vida, por causa da salvação de cada um de nós aqui. Acredita nisso? Agora você precisa entender mais sobre isso. O que estava acontecendo ali? Daniel, ele estava orando pela libertação do seu povo, porque já estava passando o tempo que ele já havia estudado, que eram 70 anos, e não estava sendo reconstruída Jerusalém. Não é isso a profecia de Jeremias? E aí ele diz: mas Deus, não é a hora agora de reconstruir? Você lembra, Zé Carlos, por que essa reconstrução parou? Porque um povo descendente do povo de Deus, samaritanos, né? Uma mistura de todo o povo. Eles ofereceram para ajudar a reconstrução do templo. O caso é que quando se trata dos serviços de adoração a Deus, esse Deus que nós lemos que só a luz já fez com que o corpo de alguém crescesse, não pode ser feito por qualquer pessoa. Esses serviços que nós vemos aqui no templo, de quem canta, de quem toca, de quem prega, de você que senta aí agora e vem aqui e vai participar nesse trabalho, não pode ser realizado por uma pessoa que durante a semana está adorando ídolos, oferecendo sacrifício a outros deuses, e aí vem a igreja para fazer um outro tipo de coisa. Aqueles samaritanos não puderam participar da reconstrução de Jerusalém. Olha, infelizmente vocês estão totalmente misturados. Vocês não têm mais discernimento do que é Deus e o que é paganismo. Tem gente de vocês aí que está oferecendo bebês sacrificados e queimados. Vocês não podem participar disso. E eles disseram assim: ah, é? Então eles saíram e foram lá para criar maior confusão, para que não fosse reconstruído Jerusalém. Olha só, a reconstrução de Jerusalém não aconteceu por causa do próprio povo descendente de Deus. Aqueles que estão lendo um pouquinho das profecias, porque nós estamos chegando nesse momento, né, Marquinhos? Quem está estudando um pouquinho só sabe que quem são os maiores perseguidores do povo de Deus? Os que hoje estão caminhando juntos. Entende isso? Por quê? Porque acontece igual Caim. Olha só o que acontece. Caim e Abel, Deus fala assim: olha, vocês devem vir e oferecer o sacrifício. Só que o sacrifício precisa de sangue. E agora Caim vai lá e fala assim: eu não vou levar sangue, eu não posso matar o cordeirinho desse, eu vou levar o que eu tenho de melhor. E ele leva só simples. Abel obedece a Deus. E então leva o cordeirinho e Deus aceita o sacrifício de Abel. Mas o de Caim não é assim. Porque não fez a vontade de Deus. Mas Caim não pode alcançar a Deus. Ele não pode matar Deus. Quem ele pode matar? O temente a Deus. Vocês entendem o que está acontecendo hoje aqui? O diabo, ele não pode matar Deus, ele não consegue, ele não tem poder. Ele matou Jesus Cristo lá, mas ele não pode matar Deus. Não pode. Então quem ele pode alcançar, meu amigo? Os seus filhos, que somos nós. E então ele faz tudo o que ele pode para vir e alcançar você e a mim. E existe essa guerra porque Deus, ele envia, a pena inspirada diz que ele enviaria todos os anjos do céu para libertar uma única alma. Vocês dizem amém por isso? Amém. Não interessa como é que você, não interessa a vida, não interessa os erros que você cometeu. O que interessa é que Deus nos alcança, nos perdoa e nos dá. E em qualquer momento, o que Deus manda o seu anjo dizer, pode lá, Fernando.
O que Deus manda dizer para cada um de nós hoje é que nós somos muito amados por Deus. Amém. Continuando aqui no versículo 14. Agora eu vim para explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito das coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão, e de repente um parecido com um homem tocou os meus lábios. Aí eu comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: meu Senhor, essa visão me deixou aflito e eu estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, eu posso falar com o Senhor? Eu estou completamente sem forças e eu quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso eu senti as minhas forças voltarem. E ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: fale, pois o Senhor me deu forças. E ele disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ler. Vou lutar contra o protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas a minha luta contra eles, não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. O anjo está dizendo o seguinte: existem diversas batalhas sendo travadas. Além dessa luta que eu disse para vocês de Gabriel contra o próprio diabo e seus anjos, essa luta acontece na mente das pessoas. Porque sabe qual o motivo principal daquela luta entre Gabriel e os seus anjos? Era tocar e amolecer o coração de Ciro para que ele permitisse que o povo saísse e fosse reconstruído Jerusalém. Existe uma batalha acontecendo hoje entre os anjos de Deus e os anjos do mal. Para que você, meu filho, para que eu, nós decidamos de verdade entregar o nosso coração a Deus. Amém. Deus tenta de todas as formas amolecer o nosso coração. Eu não sei quantos de vocês aqui já batizaram desde a época que eu estava frequentando. Mas eu lembro que talvez um dos casos que mais demorou o batismo aí, foi o seu avô, né, seu avô? Manda nós. Eu quero dizer amém, porque Gabriel e Miguel venceram a batalha. Vocês não dizem amém? Amém. Quem mais se batizou com a coxinha fora daqui? Você não, filho. Oi. Demorou também, cara. Amém. Amém. Porque você fez parte dessa luta, sabia? A gente faz parte dessa luta, minha gente. E não só você, porque eles estão lutando. Mas sabe, você que pode ajudar essa pessoa a tomar decisão. Deus escolheu você, escolheu a mim, escolheu a cada um de nós para fazer a sua obra. Deus ele está aqui hoje, através do Santo Espírito, para dizer para você que você tem que viver para Ele. O Espírito Santo dentro de você tem que ser o seu respirar, tem que ser o seu pão, tem que ser a sua bebida. Você deve viver o tempo todo pensando nisso. E aí, você fará parte dessa luta e você será um soldado de Deus.
Vê se ela faz algum sentido para a sua vida. Feita em mim.